No Papo de Repórter dessa semana, voltamos a falar sobre os novos prefeitos. E me parece que, apesar das zonas terem sido fechadas há bastante tempo, alguns municípios vivem ainda uma certa indefinição em relação aos futuros comandantes que tomam posse no próximo dia 1º. A gente pode pegar algumas situações como Fundão, São José do Calçado, Muqui, Ecoporanga, que a vida ainda não foi decidida. E agora a gente também tem um fato que gera manchete de jornal, que é a questão das contas eleitorais, que em alguns casos estão sendo rejeitadas. Renata, conta um pouquinho como que está essa situação dos nossos futuros prefeitos ou pretensos prefeitos. Né? Tem muita coisa acontecendo no tapetão, né, Néter? A gente vê, com relação a essa questão de contas rejeitadas que você estava falando, eu vou pegar só a situação do Cacau Lorenzoni, que é de Marechal Floriano, o deputado estadual que foi eleito, né, em Marechal Floriano. E a situação das contas dele foram bem complicadas. Foi uma série de denúncias, né, de irregularidades. A Justiça Eleitoral acatou algumas. Mas, assim, a questão da conta eleitoral, ela não é uma coisa que gera, por si só, o impedimento de um prefeito de pegar o diploma e de ser empossado, né? Mas é uma brecha que abre para a oposição tentar ganhar no tapetão que não ganhou nas urnas. Foi o que aconteceu em Marechal. Assim que teve, né, o parecer do Ministério Público Eleitoral e, né, da Justiça Eleitoral dando a rejeição das contas, o grupo de partidos que apoiou o candidato da oposição, que é o atual prefeito, entrou na Justiça com pedido de impugnação para suspender a diplomação do Cacau. E aí a Justiça foi bem clara que isso não daria ao candidato o direito do contraditório, né? Você sabe melhor do que eu isso. E então o mérito ainda vai ser discutido, né? Mas isso não poderia impedir o candidato de ser diplomado. E por que essa pressa em tentar impedir a diplomação, né, do prefeito? Porque a partir do momento que o eleito pega o diploma de eleito, é bem mais difícil você cassar o diploma do que você conseguir impugnar a candidatura ou cassar a candidatura do prefeito. E a gente tem outras questões, né, outras cidades nessa situação. O próprio município da Serra, né, Vila Velha também, em Castelo, né, o prefeito Piassi, que teve um monte de problema também na candidatura do Piassi, né, foram pedidas teve vários pedidos de cassação e tal, por conta das outras administrações dele. E aí a gente já entra numa outra discussão que é a ficha limpa, mas ele se elegeu, né, por enquanto não tem nenhum problema. Lembrando que na segunda-feira, né, 19, acaba o prazo para diplomação, então até segunda-feira todo mundo vai estar com o seu diploma e aí a situação vai ficar bem mais difícil de se reverter. É impressionante que a gente acompanha essas eleições ali. A gente pensou que com a reforma eleitoral ia se modificar essa situação, porque imagina uma coisa, para que prestação de contas? Se as contas são rejeitadas e o camarada é empossado da mesma forma, mas pela legislação a diplomação, a questão das contas em si não é capaz de retirar a candidatura. Pode dar margem às ações de impugnação eleitoral, como é o caso, como aconteceu lá atrás com o doutor Luciano, que a ação de investigação judicial eleitoral, entre idas e vindas, de 2003 só foi resolvida em 2016. Tanto que ele só deixou o cargo nessa semana e no dia 1º ele vai reassumir o cargo. Rogério, e como você vê essa situação toda, com tantas eleições acompanhadas? Olha, eu vejo essa situação uma fofocada. O cara perde, vai lá e põe lupa na prestação de conta do outro, isso aqui e tal, mas fulano que ele conhece não podia assinar porque é isso. Então são coisas de pequeno porte. Esperneio, né? Esperneio de perdedor. De quem perde. Esperneio de quem perde. Agora, num estado em que a Rose de Freitas se elege senador com um milionário nas costas dela como Supremo, não acontece nada. Então, essa coisa que está aí na frente da gente, cara, isso, pelo amor de Deus, a justiça tem que botar o olho, então põe o olho em tudo. Uhum. Nesse pequeno coisa aí que fulano ganhou R$800, não podia ter doado 1.000, e por aí vai.
É só isso? Cara, nós estamos saindo de várias eleições aí, de empresas da Vale que patrocinam a maior parte dos deputados federais, da maior parte dos deputados estaduais, dos senadores. Passou, cara, aconteceu alguma coisa. Aí vem um Zé Mané lá qualquer e fala, não, porque aqui isso aí, esse cara não podia, isso está acontecendo. Isso é lamentável do ponto de vista de aquela história, o ladrão que rouba 10 é o mesmo que rouba 1 milhão, não é isso. Nesse caso aí não tem implicação política e sequer no resultado do pleito, se você for ver, não tem. E aí tem um monte de gente pendurada aí, fulano está pendurado. Quem é que é? O pessoal que perdeu, o perdedor que faz isso. Eu acho isso lamentável. Ainda mais que hoje a gente vive esse contexto de Lava Jato e a gente está acompanhando isso, vendo como isso afeta as relações políticas, seja no parlamento, seja no desequilíbrio dos pleitos, seja por caixa 2 eleitoral. Então, aí quando você vê uma questão, essa que logo no início, quando começaram a sair esses dados, que como foi proibido a doação de empresas privadas, eles tiveram que recorrer às pessoas físicas, então você tinha muitos casos de gente que não sabia que tinha sido utilizado o seu CPF, porque hoje a gente não tem mais segurança nenhuma sobre os nossos dados. Agora, com tantos agentes do Estado mesmo, com acesso aos seus dados cadastrais, você vai saber o que eles vão fazer com isso. E o que vai ter de gente, né, daqui a algum tempo, que o TRE vai ligar e falar, meu amigo, você tem que comparecer aqui no tribunal porque você doou mais do que você poderia. E aí que o cara vai descobrir que o nome dele entrou numa lista de doadores. Enfim, o tempo vai mostrar, né, isso. E só para puxar um assunto, né, antes de a gente dar uma outra guinada, o que fizeram na eleição passada com o pessoal que você tinha ainda o financiamento empresarial de campanhas, e como o pessoal foi pioneiro nessa questão, quem doou para o pessoal passou por vários processos por constrangimento que a gente não vê hoje quando ele é relacionado aos grandes partidos. Então, a gente vê que essa justiça é uma justiça extremamente seletiva, não é justiça para poucos. Quando estava sendo discutida essa questão do financiamento público de campanha, teve muita discussão, muitos seminários, palestras, inclusive em Brasília, discutindo essa questão, e sempre se colocava dessa forma. Se o financiamento público de campanha, nos moldes que ele foi feito, da forma que ele foi feito imediatamente nessa eleição e tal, se ele ia fazer aumentar, né, a prática do Caixa 2. E a maioria dos juristas, dos observadores de política, né, diziam que sim, com certeza ia se aumentar o tamanho do Caixa 2, né? Porque quando tinha o patrocínio da iniciativa privada, também havia o Caixa 2, né? Porque o cara doava 100 mil, mas na verdade estava doando 1 milhão, sempre foi assim. Agora não, ele está passando 1 milhão direto por trás mesmo dos panos e tal. E a gente viu que, no processo eleitoral, a gente viu que tinham campanhas que tinham um volume muito maior do que né, a planilha de doações mostrava. Então, assim, na minha opinião, acho que foi feito um remendo na legislação eleitoral, mais mais para inglês ver do que para qualquer coisa, que no final das contas só prejudicou os partidos pequenos, que perderam, né, que trabalharam com fundo partidário, que depende de representação na Câmara, e que eu acho que, na verdade, só alimentou esse sistema que acontece por baixo dos panos há muito tempo. Se você recorrer às campanhas, você vai ver, por exemplo, campanha de Luciano, campanha rica. Campanha da Aldir, rica. Aí vai. Quem estava na prefeitura, não tem problema. A máquina, né? A máquina não funcionou. A máquina sempre vai funcionar. A máquina funcionou e funcionou bem. Né? Então, essa coisa está aí, precisa ter um juízo de valores. Juízo de valores. Quando você vê o Aldir enfiou dinheiro para cá, para lá, você ficou em grande campanha. Luciano, uma grande campanha. Visibilidade enorme. E, sobretudo, também com a adesão dos comissionados que faziam participar. Mas essa é a grande questão da máquina, né? Ainda tem isso, ainda no comissionado. Você passava, a cidade é pequena, eu passava no ponto, tem aquele comissionado do Luciano lá, conheço ele, tudo aí comissionado.
Então, quer dizer, aí mostra a imperfeição a imperfeição da legislação que eles pariram aí. Na hora que você vê, a situação é essa. Aí está o cara lá, por causa de Beltrano, que disse que tinha 500, botou 600. Para com isso, pelo amor de Deus. Agora eu vou botar um tema polêmico dentro desse contexto. Já que a gente não teve esse financiamento explícito empresarial, as administrações vão continuar sofrendo essa interferência do empresariado, que é tão nocivo à atividade pública, Rogério? Foi nocivo nisso. Não sei se vão, mas que de uma forma ou de outra ele deu condição para que a cara que fizesse uma campanha acima de todos os outros que disputaram com ele, deram. Porque não aconteceu nada. O Luciano, por exemplo, aconteceu alguma coisa, nada. É como você falou, é um esquema. O cara, quem está na administração tem um esquema poderoso. É o caso, inclusive, também lá de Itapemirim. O cara com aquele dinheirão lá do petróleo, ele ganhou a eleição e está nas costas. Até porque essa relação entre as empresas, né, e o poder público, ela não se dá só no momento da eleição. O gestor, essas articulações, elas não acontecem só para ter dinheiro para fazer campanha. A coisa é muito... tá o Odebrecht aí, né, com a sua lista de pessoas envolvidas e com certeza aquela grana que financiava ali senadores, deputados, ministros e tudo mais, isso não era só na eleição. Isso vai do pagamento do cartão corporativo da filha do fulano nos Estados Unidos, entendeu? Em troca de uma obra de contenção de barreira lá no interior de não sei onde. Então, assim, a gente pensa nessa relação do financiamento privado com a iniciativa, né, com o poder público só no processo eleitoral, mas ele passa ali durante todo o período da gestão, das gestões, né? Porque muda o prefeito, mas as empreiteiras continuam as mesmas. Você né? tem um fenômeno novo também no interior, que é o Ministério Público, que ficou muito poderoso. O Ministério Público mexe por bem e por mal. Ele pode mexer por bem e por mal. Até pela configuração dele, pelos indícios, ele pode pode fazer uma denúncia. Então hoje tem uma figura muito presente, para o bem e para o mal, mas tem uma figura muito presente. E tem essa questão também da ficha limpa, né? Desses julgamentos colegiados, que eu acho que também é uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma que você tira, né, o mau gestor, o gestor que não cumpriu com as suas obrigações do processo eleitoral, você coloca ele também à mercê das câmaras, né, dos legislativos. Se o prefeito não tem maioria no legislativo, a probabilidade dele ter uma conta rejeitada e ficar inelegível por 8 anos, ela existe, né, porque é uma condenação de colegiado. E até o cara provar, né, por A mais B, que foi perseguição política e tal, aí já perdeu, já teve o prejuízo político. Você também tem presença de governador no processo eleitoral municipal constante. Tem coisas... muita influência, né? É muita correria, né, para ganhar a eleição, muita correria. E olha que os municípios estão tudo quebrados. Imagina se eles estivessem bem, né?